Sarah estava no fundo do poço, afogada em desespero. Cada dia era uma nova batalha perdida. Primeiro, veio a carta de demissão, fria e impessoal. Depois, o aviso de despejo pregado na porta. Um lembrete cruel de que seu tempo ali havia acabado. Sem família para recorrer, sem um ombro amigo, o eco da solidão era ensurdecedor. Cada noite, o teto do seu pequeno apartamento parecia desabar sobre ela, esmagando o que restava da sua esperança. Ela se sentia invisível, um fantasma vagando por uma vida que já não parecia sua. Como ela chegou a esse ponto? A pergunta martelava em sua mente, mas as respostas se perdiam no vazio. Era o fim da linha. Ou, assim ela pensava. Em uma tarde cinzenta, no café onde ela gastava suas últimas moedas, um homem se aproximou. Ele era a personificação da elegância e do poder. Alto, com um terno impecavelmente cortado e um olhar que parecia ler a alma. Seu nome era Marcos. Ele não ofereceu pena, nem palavras vazias de conforto. Em vez disso, sentou-se à sua frente e foi direto ao ponto. Sua voz era calma, mas carregada de uma autoridade inquestionável. Ele disse: "Você não me parece estar tendo um bom dia." Sarah olhou para aquele homem alto, bonito e charmoso, e respondeu: "O dia hoje está difícil. Além de ser demitida, recebi ordem de despejo." Ele olhou para ela e, estranhamente, seus olhos brilharam. "Olha, eu sei que deve estar sendo difícil passar por essa situação." Ele fez uma pausa e prosseguiu: "Mas eu posso te oferecer uma saída." Sarah apenas o encarou, desconfiada. "Que tipo de saída?" Marcos inclinou-se um pouco, seu rosto enigmático suavizando-se minimamente. "Uma proposta, e acho que isso resolveria seus problemas." "Um casamento?" Sarah quase engasgou com o café. "Um casamento?" Ela repetiu, a voz um sussurro incrédulo. "Isso é algum tipo de piada?" Os olhos dele permaneceram firmes. "De forma alguma. É um acordo de negócios. Um contrato. Eu preciso de uma esposa por razões que são minhas. Razões pessoais e sociais que exigem que eu apresente uma imagem de estabilidade. Você, por outro lado, precisa de estabilidade financeira. Precisa de um teto sobre sua cabeça. De uma chance para recomeçar. Eu te ofereço tudo isso. E mais. Em troca, você me dará 1 ano do seu tempo. 1 ano como minha esposa. Apenas no papel, claro. Quartos separados. Vidas separadas. Sob o mesmo teto. Pense nisso, Sarah. É a sua chance de escapar deste buraco." A mente de Sarah girava. Era loucura. Absurdo. Vender-se daquela forma. Mas, e qual era a alternativa? Voltar para as ruas. Continuar afundando até não sobrar mais nada dela. Ela olhou para as próprias mãos, trêmulas. Olhou para o rosto dele, um estranho oferecendo um bote salva-vidas no meio de sua tempestade particular. Era um pacto com o diabo? Ou um anjo disfarçado? A linha entre os dois parecia perigosamente tênue. Com a voz embargada, mal conseguindo formar as palavras, ela finalmente sussurrou: Eu aceito." Marcos assentiu, como se já esperasse por essa resposta. A decisão estava tomada. Naquela mesma noite, em um quarto luxuoso, que mais parecia um palácio do que um lar, Sarah se viu cercada por uma opulência que a sufocava. O contrato estava assinado. O anel de diamante em seu dedo parecia queimar sua pele. Ela era a senhora da casa, mas se sentia como uma prisioneira em uma gaiola dourada. Marcos foi cortês. Distante, ele mostrou a ela seu quarto, um santuário de seda e veludo, e disse apenas: "Fique à vontade. Qualquer coisa que precisar, peça." Depois, fechou a porta do Xandua, sozinha com seus pensamentos. E foi ali, na imensidão daquele quarto silencioso, que as lágrimas que ela segurou por tanto tempo finalmente vieram. Ela chorou pela perda do emprego, pela humilhação, pela solidão. Mas acima de tudo, chorou por sentir que, na tentativa desesperada de salvar sua vida, ela havia acabado de vender sua alma.
Mal sabia ela que aquele casamento de conveniência era apenas o primeiro capítulo de uma história de segredos profundos, uma paixão inesperada e uma redenção que nenhum dos dois jamais imaginou ser possível. O que o futuro reservava para eles? Continue acompanhando para descobrir. Por fora, éramos o casal perfeito. Sarah e Marcus Ban. Der Bild, o nome que ecoava nos salões mais exclusivos da alta sociedade. Nossas fotos estampavam as colunas sociais. Sorrisos perfeitamente alinhados em jantares de gala. Mãos dadas em eventos de caridade. Uma cumplicidade que parecia saída de um conto de fadas. Construímos uma fortaleza de aparências tijolo por tijolo. Sorriso por sorriso. Era tudo uma encenação, uma peça de teatro, onde nós éramos os protagonistas e o mundo, a nossa plateia. Mas quando as portas da nossa mansão se fechavam, o silêncio era ensurdecedor. O vasto corredor que separava nossos quartos parecia um abismo intransponível. Nos cruzávamos como dois estranhos que dividem o mesmo teto. A mesa de jantar, antes palco de conversas animadas, agora era apenas um espaço vazio entre nós, preenchido por um desconforto palpável. Eu via nos olhos de Sarah a confusão, a mágoa. Ela me olhava buscando respostas que eu não podia dar. Cada olhar dela era uma faca no meu peito, um lembrete constante da mentira que estávamos vivendo. Eu sabia que ela sentia que algo estava terrivelmente errado. As madrugadas se tornaram minhas cúmplices. Enquanto Sarah dormia, ou fingia dormir, eu escapulia para a escuridão da noite. Os telefonemas eram sempre sussurrados, em códigos, longe dos seus ouvidos. Encontros misteriosos em lugares esquecidos da cidade. Conversas que eu nunca poderia compartilhar. Eu via o medo crescendo em seus olhos. Um medo que se misturava com a humilhação de ter sido jogada em um jogo cujas regras ela desconhecia. Ela não sabia que cada saída minha, cada segredo, era para protegê-la. O mundo em que eu nasci não era feito de bailes e champanhe, mas de sombras, dívidas e ameaças que meu pai deixou como herança. O casamento foi a única saída que encontrei para mantê-la segura, para colocá-la sob a proteção do meu nome, mesmo que isso significasse que ela me odiaria por isso. Eu estava me afogando em um mar de mentiras para mantê-la na superfície. Mas a que custo? Eu via a mulher vibrante e cheia de vida, que eu amava se apagar a cada dia. A tristeza em seu rosto era um espelho da minha própria agonia. Ela começou a me seguir. Uma noite, ela me viu entrando em um armazém abandonado no cais. O coração dela deve ter parado, assim como o meu, quando percebi sua presença. Ela viu a troca de envelopes, ouviu as vozes alteradas, sentiu o perigo no ar. O medo em seus olhos se transformou em terror. Ela não correu. Ficou lá, paralisada, finalmente entendendo que o homem com quem se casou era um completo estranho. Naquela noite, a fachada ruiu. Quando voltei para casa, a encontrei sentada na escuridão da sala, com as malas feitas ao seu lado. O silêncio foi quebrado por uma única pergunta que rasgou a minha alma. Quem é você, Marcos? Naquele momento, eu soube que tinha duas escolhas: deixá-la ir e talvez salvá-la do meu mundo, ou lutar por ela, contar a verdade e enfrentar as sombras juntos. O amor que eu sentia por ela era a única luz em meio a toda essa escuridão, e eu não estava pronto para deixá-la apagar. A redenção parecia impossível, mas eu tinha que tentar. Por ela, por nós. Sarah tá prestes a virar de cabeça para baixo com um casamento arranjado. A frieza de Marcos. O mistério que sempre o rodeou. Pois bem, a curiosidade de Sarah finalmente a leva a uma descoberta que vai mudar absolutamente tudo. Num dia como outro qualquer, enquanto Marcos está fora, ela acaba tropeçando numa pasta escondida no fundo do escritório dele. O que ela encontra lá dentro é de gelar a espinha. Não são apenas papéis, são documentos de empresas fantasmas, extratos de contas bancárias secretas, com valores absurdos. E o pior de tudo, mensagens codificadas que ela não consegue decifrar, mas que exalam perigo. E junto com tudo isso, fotos de Marcos, ao lado de homens com olhares duros. Homens que claramente não pertencem ao mundo dos negócios que ele aparenta liderar. São figuras
do submundo, perigosas, ameaçadoras. O queixo de Sarah cai. O marido dela, o homem com quem ela divide a casa, está envolvido com um crime. A mente dela dispara. Era isso. O casamento era uma farsa para encobrir atividades ilegais. A frieza dele era desprezo por ela ser apenas uma peça nesse jogo sujo. Com o coração na mão e as provas na mesa, ela decide que não pode mais viver na ignorância. Ela precisa confrontá-lo. Quando Marcos chega em casa naquela noite, ele encontra Sarah sentada na sala de estar. O silêncio mais pesado do que qualquer grito. Os documentos, as fotos, as mensagens, tudo espalhado sobre a mesa de centro. Ele olha para a cena, depois para o rosto dela, e o mundo dele desmorona. A máscara de homem de gelo, que ele usou por tanto tempo, finalmente se quebra em 1000 pedaços. E então, algo inédito acontece. Marcos, o homem inabalável, desaba. Ele chora. Não são lágrimas de raiva, mas de puro desespero e alívio. Pela primeira vez, ele se permite ser vulnerável na frente dela. E ele conta tudo. Ele revela que não é um criminoso por escolha. Anos atrás, para salvar sua família da ruína, ele fez um acordo terrível. Um empréstimo com as pessoas erradas. Desde então, ele vive preso a essa dívida. Uma corrente que ele nunca conseguiu quebrar. Eles o controlam, o ameaçam, e ele vive num constante estado de pavor, tentando proteger todos ao seu redor, inclusive ela. É nesse momento que a ficha de Sarah cai. O distanciamento dele não era falta de sentimento. Era proteção. O casamento de conveniência não era um negócio frio. Era um grito de socorro. Ele não a arrastou para a vida dele, por conveniência, mas porque de alguma forma desesperada, ele viu nela uma âncora, uma luz, a única chance de escapar da escuridão que o consumia. De repente, tudo faz sentido. As noites em que ele não dormia, o olhar sempre vigilante, a tristeza escondida em seus olhos. Ele não era um monstro. Ele era um prisioneiro. E agora, a mulher que ele pensou estar usando como escudo se torna sua única aliada. O casamento de fachada, nascido de segredos e medo, começa a se transformar em algo real. Uma parceria forjada na verdade e na promessa de redenção. Sarah olha para o homem quebrado à sua frente, não com raiva, mas com uma compaixão avassaladora. Ela segura a mão dele e, com uma firmeza que nem ela sabia que possuía, diz que eles vão enfrentar isso juntos. O jogo mudou. Não é mais sobre um contrato, mas sobre salvar a vida e a alma do homem, que ela, sem perceber, começou a amar. A guerra contra as sombras está apenas começando. O contrato dizia que era apenas um casamento de fachada, mas a realidade se mostrou muito mais sombria do que eu imaginava. Agora, estou presa entre dois mundos. De um lado, a vida que eu conhecia, simples e segura. Do outro, um labirinto de segredos perigosos, onde cada passo em falso pode ser o último. Quando aceitei me casar com Marcos, o herdeiro enigmático de uma fortuna obscura, eu não fazia ideia de que estava entrando em um ninho de cobras. Achei que seria fácil manter as aparências, sorrir para as câmeras e, no final, sair com o dinheiro que salvaria minha família. Mas agora, estou envolvida até o pescoço. A regra número 1 é fingir que não sei de nada. Fingir que não vejo as reuniões secretas, que não escuto sussurros sobre acordos ilegais, que não sinto o cheiro de perigo que paira sobre esta mansão como uma névoa constante. Eu preciso manter a fachada de esposa feliz. Preciso lidar com homens de olhos frios e sorrisos falsos. Pessoas que fariam qualquer coisa para proteger seus interesses. Cada jantar, cada evento social, é um teste de nervos. Um deslize, uma palavra errada, e tudo pode desmoronar. E no meio disso tudo, tenho que proteger Marcos. Sim, o mesmo homem que me arrastou para este caos. E claro, preciso proteger a mim mesma. É uma dança delicada. Um jogo de xadrez onde eu sou o peão mais vulnerável. Mas algo inesperado começou a acontecer. Por trás da máscara de frieza e indiferença, comecei a vislumbrar o verdadeiro Marcos. O homem que nas madrugadas silenciosas me olha com uma vulnerabilidade que corta a alma. O Marcos, que com gestos sutis, tenta me proteger dos perigos que ele mesmo criou. Certa noite,
Eu o encontrei na biblioteca, olhando fixamente para uma foto antiga. Ele parecia tão sozinho, um garoto perdido em um corpo de homem. Naquele momento, eu entendi. Ele nunca teve ninguém ao seu lado. Ninguém que visse além do nome, do poder, do dinheiro. Ele construiu muros ao redor de si mesmo para sobreviver. E eu, sem querer, encontrei uma fresta. A tensão que existia entre nós começou a se transformar. Os olhares que antes eram de desconfiança, agora carregam uma faísca de algo mais. A proximidade forçada se tornou um conforto silencioso. Aquele conforto virou um afeto genuíno. E o afeto está se transformando numa paixão avassaladora. Uma que queima, devagar, e me consome por inteiro. Os toques acidentais, as conversas sussurradas quando achamos que ninguém está ouvindo, a forma como ele me puxa para perto, como se eu fosse sua única âncora neste mar de mentiras. Meu coração, que eu jurei manter trancado, está traindo todos os meus planos. Eu estou me apaixonando pelo homem que eu deveria odiar. Mas à medida que nossos sentimentos crescem, o perigo ao nosso redor se intensifica. Os inimigos de Marcos não estão apenas do lado de fora. Eles estão dentro da nossa casa, nos observando, esperando o momento certo para atacar. Eles sentem que Marcos está mudando, que ele tem uma fraqueza. E essa fraqueza sou eu. Agora, a questão não é mais se vamos conseguir manter o contrato. Cada dia é uma batalha. Cada noite, um refúgio incerto em seus braços. Nosso casamento começou como um negócio, uma mentira calculada. Mas agora, nossos sentimentos são a única verdade em um mundo construído sobre enganos. E essa verdade pode ser o que nos salva ou o que nos destrói completamente. Ele é o rei de um império sombrio, e eu me tornei sua rainha secreta. Mas em um jogo onde o prêmio é a redenção e a pena é a morte, será que o amor é suficiente para nos dar um final feliz? A jornada de Sarah e Marcos envolve amor e perigo. As sombras do passado começam a se dissipar, dando lugar a uma nova aurora para Marcos e Sarah. O início foi selado com um casamento de conveniência, uma aliança forjada pela necessidade e pelo medo. Mas o destino, com suas reviravoltas imprevisíveis, tinha outros planos para eles. Com a ajuda de aliados inesperados, que surgem quando eles menos esperam, Marcos finalmente encontra força para cortar os laços que o prendiam a um passado sombrio e perigoso. A verdade, aquela verdade que parecia estar para sempre enterrada sob camadas de segredos e mentiras, finalmente vem à tona. Cada peça do quebra-cabeça se encaixa, revelando a trama complexa que os envolvia, e com a verdade, a ameaça que pairava sobre suas cabeças, como uma nuvem de tempestade, simplesmente desaparece. O perigo se foi. Pela primeira vez, em muito tempo, Marcos e Sarah podem respirar fundo. Um suspiro de alívio, de liberdade. O ar, que enche seus pulmões, não está mais pesado de medo e incerteza. E é nesse silêncio, nesse momento de pura calma, que a grande revelação acontece. Não para nós, mas para eles mesmos. Eles olham para trás e veem a jornada incrível que percorreram juntos. Aquele casamento que começou como um contrato frio, uma simples conveniência para protegê-los, rapidamente se transformou em uma luta desesperada pela sobrevivência. Cada dia era um teste, cada noite uma vigília. Mas em meio ao caos, algo mais começou a florescer. A sobrevivência deu lugar à cumplicidade. Eles se tornaram uma equipe, parceiros de batalha, que confiavam um no outro, implicitamente. Compartilhavam olhares que diziam mais do que 1000 palavras. Entendiam o medo um do outro, a força um do outro. E essa cumplicidade, construída nos alicerces da adversidade, pavimentou o caminho para o sentimento mais poderoso de todos. O amor. Não o amor idealizado de contos de fadas, mas um amor real, forjado no fogo, testado pelo perigo e fortalecido pela lealdade. Eles perceberam que o que sentiam não era mais gratidão ou dependência. Era um amor profundo, genuíno e inabalável. É então que Marcos, o homem que antes só conhecia sombras,
decide viver plenamente na luz. Ele olha para Sarah, a mulher que se tornou seu porto seguro, sua bússola moral, seu tudo. E ele faz o que seu coração manda. Ele a pede em casamento novamente. Mas desta vez, não há contrato, não há necessidade, não há perigo espreitando na esquina. É um pedido feito por pura e simples escolha. Porque ele não consegue imaginar sua vida sem ela. Porque ele a escolhe hoje para sempre. Sarah, que da primeira vez chorou lágrimas de desespero e medo ao aceitar a proposta, agora chora novamente. Mas estas são lágrimas diferentes. São lágrimas de pura felicidade, de alívio, de um amor que venceu o impossível. E claro, ela aceita com todo o seu coração. O que temos agora é o final feliz que eles tanto mereciam. Um futuro sem segredos, sem medo, sem a necessidade de olhar por cima do ombro. Apenas amor. Um amor que foi testado, que sofreu, mas que emergiu mais forte e mais verdadeiro do que nunca. A história de Marcos e Sarah nos ensina que mesmo nos casamentos mais sombrios, a redenção pode florescer e o amor pode encontrar um caminho para brilhar. Se você se emocionou com essa história tanto quanto eu, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com quem adora um bom romance e, claro, se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas próximas análises. Muito obrigado por assistir e até a próxima.